Olá, boa tarde pessoal, já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. A semana está só começando e ela estará com certeza recheada de assuntos para a gente debater, você dando a sua opinião, eu dando a minha opinião e os nossos debatedores também. E é claro que o nosso debatedor de hoje é o advogado Dr. Vanderlei de Mello. Doutor, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Natália. Eu quero hoje reprisar um alô que eu dei dias atrás para o João Dias, que esteve no meu escritório, e disse que não perde esse programa de jeito nenhum. Ele acompanha aqui, diz que é fã da Natália Carvalho. Obrigado, João Dias. E hoje temos um assunto muito bom. Aliás, a senhora me fez estudar bastante esse fim de semana, viu? Passei o fim de semana estudando o assunto, porque realmente ele vai tremer um pouquinho hoje. Então vamos falar do assunto. Nosso assunto é muito polêmico. Tudo que eu li a respeito também, só temas polêmicos e opiniões polêmicas a respeito desse assunto, que é a questão da eutanásia, que no Brasil é considerada crime. Acompanhe a reportagem. Assunto polêmico. Afinal, temos o direito de decidir a hora da nossa morte ou no lugar de um parente? Tem o direito de viver. Não pode tirar a vida das pessoas. Se a pessoa está sofrendo só, acho que a família sofre junto. A família tem o direito de, se o paciente estiver sofrendo, decidir isso ou não. É um assunto complicado e que depende de cada caso. Entra a questão religiosa. De origem grega, a palavra eutanásia significa boa morte. O termo passou a ser usado quando o direito anglo-saxão passou a tutela da vida ao indivíduo. E até hoje, em alguns países, essa prática é aceita, como Bélgica e Holanda. Mas aqui no Brasil e em outros países regidos pelo direito romano, a eutanásia é considerada pelo Código Penal como crime de homicídio. Na eutanásia, a morte não ocorre de forma natural. É a interrupção da vida de uma pessoa que teria chances de melhora sem aparelhos, mesmo vivendo em estado vegetativo. Mas existe a ortotanásia, uma prática aceita no país e usada pelos médicos para não prolongar o sofrimento de pacientes que já não teriam chances de viver sem o uso de meios artificiais. Só que o limite entre uma e outra é tênue e gera discussão até mesmo entre os médicos. Não é uma coisa fácil para você determinar no dia a dia e tomar esse tipo de decisão, entende, Aline? Por isso que precisa de consenso, conversa. É importante que todos os casos sejam estudados para a gente validar isso. Porque essa discussão sobre terminalidade e ortotanásia, tem muitas pessoas da equipe multidisciplinar que não entendem você manter a medicação até o fim. Esta médica explica que problemas de comunicação são a maior causa de erros nos hospitais e defende que mesmo ao aplicar a ortotanásia, todos os envolvidos, equipe médica e familiares, devem ser consultados. Isso não é uma decisão do intensivista isolada, do médico à beira de leito, solitária. Entende? Isso precisa da família, precisa de uma discussão ampla. Vamos lá, a eutanásia é o suicídio assistido. A palavra significa boa morte ou morte piedosa. A ideia é antecipar a morte de um paciente em caso irreversível ou terminal frente a um pedido dele ou de seus familiares para que a pessoa possa morrer dignamente e não permaneça sofrendo com essa dor. No Brasil, a prática é considerada crime, mas em alguns países não é. E aí eu gostaria de saber de você aí de casa se você é a favor ou contra a eutanásia, que seria esse suicídio assistido. E por que você pensa isso? Dê a sua opinião para a gente pelo 9983-3240, que é o nosso WhatsApp, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais, facebook.com/pontodevistatv. Então lá você encontra uma postagem, você pode deixar sua participação nos comentários ou mandar uma mensagem particular para a gente que com certeza nós vamos ler aqui. Queria lembrar que esse tema é sugestão de um telespectador, do Gabriel Custódio. Então, Gabriel, muito obrigada por essa sugestão. Demorou um pouquinho para a gente começar a debater esse assunto, mas estamos debatendo aqui hoje. Então, muito obrigada ao Gabriel Custódio, que deu essa sugestão para a gente. Você aí de casa, se tiver uma sugestão de assunto que você gostaria que nós debatêssemos aqui no programa, eu gostaria que você mandasse essa sugestão também pelo nosso WhatsApp, pelo nosso número de telefone, pela página no Facebook, porque a nossa ideia também é trazer temas que são, né, de vontade do nosso telespectador, né, doutor? Eu quero agradecer porque dias atrás
Eu recebi também um e-mail de um senhor de nome João Batista. Ele falou: Vanderlei, por que vocês não debatem lá para ouvir a opinião dos telespectadores a respeito da obrigatoriedade de votar? Pessoas que gostam de votar e pessoas que não gostam. Nós anotamos sugestão e vamos sim programar sobre isso, falando sobre o direito ao voto, que é uma obrigação acima de tudo também. Vamos tratar desse assunto no próximo programa aí, né, Natália? Claro. Porque realmente saber a opinião hoje, se a pessoa se ele acredita na política, se ele não acredita, se ele quer votar ou não, vai ser objeto de um próximo programa aqui. Agora, Natália, eu, no grego, boa, você já explicou isso. Thanato, vem de a morte, mas de extinção de forma natural. Então, é boa morte, mas é uma espécie de suicídio assistido. Agora veja você, Natália, que situação a gente se encontra. Quando uma pessoa está lúcida, ela decide se quer viver ou não. Mas se ela está lúcida, tirar a vida para quê? Se ela não está lúcida, então, como é que você sabe se ela quer isto ou não? Transfere-se para terceiros, para parentes. Precisava que a lei definisse isso. Esse assunto, eu vou adiantar minha parte, sei que é polêmica. Eu sou favorável. Se eu, por exemplo, estiver numa situação desta, está todo mundo autorizado a ir lá desligar aquela máquina. Eu não quero viver desse jeito. Eu. Mas não se esqueça que eu sou um advogado. E como advogado, eu tenho que responder também no âmbito da minha responsabilidade. Sim. E como advogado, eu tenho que dizer que isso é crime. É crime, está no artigo 121 do Código Penal. No mínimo, auxílio ou até instigação ou induzimento ao suicídio. Porque o suicídio não é crime, mas o induzimento e o auxílio é. Então, a pessoa pode ser condenada a uma pena que pode ficar de 3 a 6 anos numa circunstância, de 1 a 3 em outra. Por exemplo, tenta auxiliar a pessoa a facilitar a morte, mas não consegue. Fica no campo da tentativa. Então, a pena aí é variada, de 1 a 3, 3 a 6 e aí por aí vai. Então, é crime a eutanásia. De qualquer forma, fica um debate. Um ente querido que você vê que está sofrendo, você não sabe se ele está sentindo dor, você não sabe se ele está com algum problema, ele não fala, às vezes só está não tem a morte cerebral, o resto está tudo parado. Então você fica com aquele coração batendo sem ter um futuro. E aqueles que cuidam dele, você já parou para pensar nisso também? A família, se tem o direito de cuidar, tem o direito de dar a decisão e a opinião dela. Então, o ideal seria que a pessoa, já em vida, na sua lucidez, deixasse um documento nesse sentido. Olha, se eu, por dia, eu tiver naquela situação vegetativa, uma situação vegetativa, desliguem a máquina, eu não quero viver assim. Esse é o ideal, deixar por escrito. Mas vamos aguardar a opinião do telespectador, realmente a matéria. Há o aspecto religioso também. Eu não conheço uma religião que seja favorável à eutanásia. Nenhuma concorda, nenhuma aceita. Acho que quem tem que tirar a vida é Deus. Também concordo com essa parte. Então vamos ouvir a opinião. Mas por ordem, no aspecto jurídico, eu digo que é homicídio se consumado, tentativa de homicídio se não consumado, ou no mínimo auxílio ao suicídio. Então vamos aguardar para ver. Nós tivemos um caso um pouco recente, inclusive eu vou trazer essa reportagem no segundo bloco, de uma jovem norte-americana que ela descobriu que ela tinha um câncer terminal e que ela teria 6 meses de vida e que o fim dela seria muito triste. Um fim totalmente dependente, totalmente na cama. Enfim, ela decidiu por agendar esse suicídio. Inclusive, ela foi para um estado nos Estados Unidos que permitia, porque não são todos os estados dos Estados Unidos que permite a eutanásia. E ela realmente planejou, e nesses últimos 6 meses, enquanto ela ainda estava bem, ela viveu a vida dela da maneira que ela gostaria de ter vivido se ela tivesse mais tempo.
é algo muito interessante, aí a gente vai trazer isso para o segundo bloco. Minha opinião, sem levar em consideração a questão jurídica, como o senhor deu a sua opinião também no início. Eu já disse isso para os meus familiares e para pessoas próximas, que eu não gostaria de viver nessa situação. De viver de uma maneira vegetativa ou dando muito trabalho para as outras pessoas. Eu não gostaria disso, levando em consideração que eu sempre tento e sempre tentei ser uma pessoa o máximo de independente possível. Então, eu acredito que isso me machucaria muito. Então, eu entendo as pessoas que são a favor da eutanásia, entendo aquelas que não são, que compreendem da maneira religiosa, do ponto de vista religioso. Nós sabemos que nenhuma religião, eu também não conheço nenhuma religião que apoia a eutanásia. Acredito que é um assunto extremamente delicado da gente lidar, porque nós vamos ter esse embate com as opiniões religiosas. E eu sou a favor de discutir muitos assuntos, mas eu acho que o campo religioso é muito complicado, um aspecto muito complicado de você discutir, porque para quem tem fé, você não vai fazer com que ela mude. E para quem não tem, nenhuma explicação vai ser possível ou provável. Então, né, para os dois tipos, né, de pessoa, para quem tem fé, nenhuma explicação. Você pode questionar o quanto for, a fé responde, né, por esse questionamento. E para quem não tem, nenhuma explicação é necessária. Então, eu prefiro não entrar geralmente nesses embates, porque também não concordo nesse sentido da religião também, muitas vezes, acabar dizendo que devemos ou não fazer. Acredito que ela é importante e por isso que eu digo aqui que respeito, né, o credo de cada um, e isso é muito importante. Mas acredito também que a gente tem escolhas, e a família também tem escolhas nesse sentido, mas é um assunto muito delicado. Não consigo dizer se hoje a gente conseguiria administrar isso no nosso país. Será que nós teríamos a eutanásia sendo feita da maneira correta? Será que teríamos isso só para doação de órgãos, por exemplo? Enfim, são várias pequenas questões que a gente também tem que analisar. Natália, quem assistiu o filme Menina de Ouro, ganhou até um Oscar? Sim. Você viu o que aconteceu com aquela lutadora? Exatamente. E a vontade dela foi morrer. Então, hoje temos que lembrar o seguinte: nem sempre que nós pensamos também é o correto. Há de se respeitar, porque fala assim, a pessoa tem direito de decidir sobre o seu corpo. Mas se esta pessoa quiser morrer, se ela não quiser ficar naquela vida vegetativa, eu vou dar um exemplo para vocês, que a minha mãe, quando o câncer dela ficou avançado, ela falava isso para mim: não me mantenha vivo nessas circunstâncias. Minha mãe falava isso para mim: não me mantenha vivo nessas circunstâncias. Por quê? Porque a dor é terrível, o sofrimento é muito, acaba com as pessoas que estão em volta, que as pessoas que estão em volta sofrem com isso. E se a pessoa tem direito à vida, como é que é a tradução de eutanásia? Eu, boa, tanato, morte, boa morte, morte boa. Então, viver num sofrimento deste, que às vezes um câncer traz, ou uma doença muito mais grave do que isto, a pessoa fica lá como se fosse um vegetal, alimentando por sonda, não conversa, não fala nada, fica só ali parado. Eu pergunto, levar isso para longe para quê? Então, eu disse, no meu ponto de vista, eu sou a favor. Eu sou a favor da eutanásia. Acho que estão certas a Holanda, Portugal, na Argentina tem um projeto de lei nesse sentido, e aqui no Brasil tem, acho que do Gilvan Borges, tem um projeto do Gilvan Borges, senador em 92, 98, e trata até da forma de ocorrer. Por exemplo, com laudo de 5 médicos, com autorização da família ou de um parente próximo, e se possível, do próprio interessado que faz essa decisão, essa declaração, enquanto ele está bem de saúde. Mas a matéria ela é tão espinhosa, é tão difícil, que se alguém ligar aqui e falar, Vanderlei, você está falando uma bobagem quando você diz que é a favor, eu vou ter que acabar concordando, porque a gente não é dono da verdade nesse campo. Mas eu parto do texto constitucional. Se eu tenho direito à vida, e faz parte da Constituição também o direito à felicidade. Ora, se a minha felicidade está em não sofrer, e o custo disso é desligar uma máquina, por favor, no meu caso, não complique não.
desliguem essa máquina. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que aí é bem pertinente para a gente já fechar esse primeiro bloco. O Juliano, ele diz o seguinte: sou contra administrar remédios para matar e sou a favor de não sustentar a vida ou a meia-vida com aparelhos, quando a medicina já não tem mais recursos. Então, o que é considerado eutanásia no mais amplo sentido? Veja. Complicada a pergunta não, também. A pergunta é complicada, bem, né? Embora juridicamente tenha resposta para ele. Pessoalmente é difícil. Pessoalmente cada um é um foro íntimo, cada um pensa de um jeito. Agora, juridicamente, transfere-se para a medicina para que a responsabilidade fique por conta deles. Mas mesmo o médico não pode fazer isso em ordem judicial. Aí acaba transferindo para o judiciário. O judiciário não tem meios de assumir isso por sua própria conta. Acaba ouvindo a opinião da família. Então vira um círculo vicioso. É uma soma de tudo isso. Mas para responder a sua pergunta diretamente, não tem fundamento jurídico para tirar essa vida. Não tem. No Brasil não tem. No segundo bloco eu vou trazer os países que têm fundamento jurídico, vou trazer algumas notícias a respeito desse assunto. Gostaria de contar com a sua participação pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu vou fazer um breve intervalo e volto já. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. A PMD Construtora e Incorporadora atua com um novo conceito em empreendimentos de médio e alto padrão, feitos em Poços de Caldas e região, e conta ainda com projetos aprovados pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Nós da PMD temos planos especiais com descontos imperdíveis para você do mercado imobiliário. Proporcionamos um financiamento próprio na construtora com taxas diferenciadas. Venha nos visitar. Estamos na Rua Rio Grande do Sul 336, Centro de Poços de Caldas. O nosso telefone é 35-3713-9745. Entre em nosso site www.pmdconstrutora.com. O número de imagens íntimas compartilhadas sem autorização quadruplicou nos últimos 2 anos. 82% das vítimas são mulheres, a maioria jovens entre 13 e 25 anos. Exclusão social, perda de emprego, vergonha e suicídio são alguns dos impactos para quem é exposto. Pornografia não consensual é crime. Voltamos com o ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vanderlei de Mello. Nós estamos falando da eutanásia, que é o suicídio assistido. E eu gostaria de saber de você aí de casa se você é a favor ou contra, né, essa medida. E nós vamos trazer uma história para ajudar você a pensar a respeito também. A nossa ideia não é mudar a opinião de ninguém. Eu tenho a minha opinião, o doutor tem a dele. Nós sabemos o que está escrito na Constituição, que prevê a lei brasileira a respeito desse assunto, mas a gente gostaria de saber, porque muitas vezes também a gente sabe, né, doutor, que existem várias leis que não vão de acordo com o pensamento, com o nosso pensamento, do dia a dia. E então é legal a gente debater. E tem, Natália, o envolvimento também, que é sempre respeitado, religioso. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, não matarás. Está lá nos 10 mandamentos. Então, a pessoa pensa assim, puxa, eu vou tirar essa vida, eu vou autorizar, eu estarei ferindo o princípio religioso, não matarás.
mas a circunstância é outra, o princípio é outro, o fundamento é outro. Há uma razão ali para você participar sabendo da vontade daquele que disse, eu não quero viver aqui de uma forma como se eu fosse um vegetal. Então, a questão é complicada, porque qualquer opinião que você tomar aqui não vai ser unânime. Aliás, toda unanimidade é burra mesmo. É por causa disso. Não, e inclusive quando a gente fala dessa questão da religião, ela é complicada nesse sentido também. Quando você pega essa frase que o senhor trouxe, não matarás. Então, se não tivesse escrito, estava tudo ok, então pode. Então, sempre tem essas interpretações. Nós estamos falando do direito de uma pessoa escolher a não querer ter mais essa vida ou, né, colocar um ponto final. Eu entendo que várias religiões entendem de uma maneira. A gente vai pegar, por exemplo, vou trazer um exemplo do espiritismo. Eles entendem o suicídio como algo extremamente negativo porque a pessoa não completou aquela missão que ela tinha aqui na Terra. Estou trazendo uma religião aleatória, que não é minha. Enfim, eles entendem o suicídio também dessa maneira. Se não me engano, Natália, acho que são os judeus que não chegam nem a sepultar no mesmo cemitério quando é caso de suicídio. É colocado à parte, porque algumas regiões não admitem mesmo. Acho que o suicídio é o total desrespeito às leis divinas. Mas como eu disse... a gente está falando de uma outra situação, falando de um outro assunto, né? Então, eu prefiro ficar no campo da advocacia, falar dentro da minha área, que é o motivo de eu estar aqui debatendo com você, para dizer isso, que juridicamente no Brasil não é permitido. Mas tem países como a Holanda, Portugal e agora a Argentina está aprovando uma lei lá que permite. E pode chegar a acontecer no Brasil também, se o projeto do Gilvan Borges for aprovado. Então, vamos aguardar. Dentro do princípio legal, hoje é homicídio mesmo. Então, há algum tempo, o suicídio assistido de uma norte-americana chamou muito a atenção e trouxe o tema de volta para a discussão. Ela foi diagnosticada com um câncer terminal e com a previsão de um fim de vida muito doloroso. E aí ela decidiu marcar a data aí da sua partida. Acompanhe a reportagem. Brittany Maynard, de 29 anos, morreu no sábado. Em uma rede social, ela deixou a seguinte mensagem: adeus a todos os meus queridos amigos e parentes que amo. Hoje é o dia que escolhi para partir com dignidade diante de minha doença terminal. Adeus, mundo. Espalhem boa energia, vale a pena. Neste vídeo, a jovem havia anunciado que daria fim à sua vida para não sofrer os danos de um tumor cerebral. A morte seria com a ingestão de uma combinação letal de barbitúricos receitados por um médico. Mas na quinta-feira passada, ela declarou que havia adiado a data por estar se sentindo melhor. Em janeiro, os médicos afirmaram que Brittany teria 6 meses de vida e que o fim dela seria doloroso por causa da natureza agressiva do câncer. A paciente e o marido decidiram se mudar da Califórnia para o Oregon, um dos poucos estados americanos que autoriza a eutanásia. O caso chamou a atenção em todo o mundo e gerou uma onda de discussão sobre o direito à morte com dignidade. But really it's been just since January. Então, vou trazer mais um pedacinho da história dela, né? E ela era recém-casada e descobriu que só restavam a ela 6 meses de vida, então decidiu morrer com dignidade, que é o que a gente está falando aqui, como ela costumava dizer. Nesse tempo, além de viajar com seu marido e amigos, ela fundou, né, ela fez uma organização que tem como objetivo receber fundos e lutar para que a eutanásia seja legalizada nos Estados Unidos. No dia 1º de novembro de 2014, como havia planejado, ela morreu, então ela teve esse suicídio assistido. A história colocou em pauta mais uma vez a polêmica entre os defensores da liberdade de decisão e de uma morte com dignidade e quem acredita que a liberação da prática possa levar a decisões precipitadas e a uma matança indiscriminada. E aí nós temos, né, os países que aceitam hoje a eutanásia. Desde 1934 nós temos o Uruguai, que tolera a morte assistida. Apesar disso, a prática não é legalizada, ele tolera, mas não vê enquanto crime. A Colômbia desde 97 e a Europa é a que mais tem países, né, que possui países que aceitam a eutanásia. Na Bélgica, por exemplo, a prática é legalizada desde 2002 e permite a eutanásia inclusive de crianças, desde que o paciente compreenda o lado irreversível da morte, o que é julgado por uma equipe de médicos e psicólogos e ambos os pais deem consentimento. Na Holanda, menores também podem optar pela morte, mas é preciso ter idade mínima de 12 anos.
Além desses 2 países, nós temos a Suíça, a França, a Alemanha, a Áustria, Luxemburgo, também legalizaram a eutanásia. E nos Estados Unidos, atualmente, 5 estados autorizam essa prática. É o caso do Oregon, né, passou a matéria agora há pouco. Agora, Natália, você observou ali, era uma moça jovem, como você disse, recém-casada. Mas a palavra é morrer com dignidade. Eu acho que isto é muito importante, morrer com dignidade. Eu não sei, eu tenho uns pensamentos que às vezes me trazem problema na vida. Mas eu sempre, às vezes, eu falo isso até para minha esposa. De que adianta eu viver 80 anos ruins se eu posso viver 70 anos bom? Então, eu não vejo vantagem. Olha, nós nascemos para morrer, somos mortais. Agora, por que eu vou querer ficar 10 anos numa cama totalmente arrebentado, sofrendo dores, passando tudo? Para quê? Isso não leva, é a ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Então, eu, por exemplo, até nós conversávamos aqui no intervalo na tarde, é o seguinte, se precisa de um documento meu, esse programa é um documento, pode guardar lá, eu autorizo. Sabe por quê? Porque eu não quero sofrer, não quero sentir dor. Isso eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, ó, não me deixe sofrer, eu não quero sofrer. Então eu entendi isso, eu aprendi. Eu quero ter morte com dignidade. Então, se eu for viver até 80 anos, numa situação que está vivendo aquela jovem ali, com aviso que vai sofrer dores terríveis, para que eu quero passar dor? Para quê? Eu não preciso disso. Então, eu disse no começo do programa, olha, eu estou de acordo, mas respeito como advogado que não pode, porque existe um princípio jurídico, respeito como religião. Eu, por exemplo, professo religião católica, não permito, mas não conheço nenhuma religião também que permita. Mas a verdade, Natália, é que eu tenho que me ater ao aspecto jurídico. Juridicamente a lei não permite. Mas deixando o aspecto de lado, a dignidade, essa é a palavra. A pessoa tem de morrer com dignidade. E não é arrebentado numa cama, e cheio de agulhas, e soro, e líquido, e como é que chama, intravenosa. Não, pelo amor de Deus, não. Eu estou fora dessa. A dica para o pessoal de casa, acredito que muita gente já assistiu o filme, né, Menina de Ouro. Se você de casa ainda não assistiu, assista, porque trata sobre esse assunto, e é uma história muito bonita. E ela pede, né? Ela pede. A moça era uma lutadora. Como é que uma moça que era lutadora? Lutadora no sentido lá da palavra, lutava boxe. Agora, se ela consegue ou não, a gente guarda a história para o pessoal de casa assistir, mas é uma ótima ideia para você entender o que nós estamos debatendo. Ganhou o Oscar, inclusive, esse filme. Sim. Ganhou o Oscar. E, doutora, nós temos uma outra notícia que é muito recente agora, do dia 12 de maio, que uma jovem vítima de abuso sexual por 10 anos recebe autorização para a eutanásia. Uma jovem holandesa vítima de abuso sexual durante 10 anos morreu após receber a autorização da justiça de seu país para se submeter à eutanásia por meio de uma injeção letal. Conforme informou a Comissão de Eutanásia da Holanda nesta semana, a garota preferiu a eutanásia do que continuar a lidar com os danos psicológicos causados pelo abuso que sofreu dos 5 até os 15 anos de idade. A mulher, que não foi identificada, sofria de estresse pós-traumático, depressão crônica, anorexia severa e alucinações. Os médicos do país acreditavam que suas doenças eram incuráveis e, por isso, a comissão permitiu que ela desse fim à sua vida. O órgão afirma que ela estava totalmente competente no controle de suas faculdades quando tomou a decisão. A notícia da morte causou polêmica em países da Europa, como no Reino Unido. Um procedimento desses quase manda a mensagem que você é vítima de abuso e, consequentemente, fica com problemas mentais, será morta. Você está sendo punida com a morte por ser uma vítima, disse um jornal, né, do Reino Unido. É um assunto também bastante interessante porque ela não estava nem em estado terminal. Não estava nem em estado terminal, aquela história, mas deixou a situação dela tão deplorável que ela não queria viver com aquilo. É direito à dignidade de novo, voltamos ao caso de dignidade. Agora, recentemente, o SBT Repórter fez um trabalho que está no YouTube, Natália, conta inclusive como é feita esse extermínio. A pessoa não sofre nada, não. Pelo contrário, ela já está totalmente alheia, porque é aplicado antes intravenosa, né? Um calmante, esse calmante, né? A pessoa dorme. Isso aí está lá no SBT Repórter, você localiza no YouTube, que eu vi essa matéria hoje, inclusive. Vamos passar o fim de semana estudando isso aí, eu queria chegar a uma conclusão. O que prevalece, ou a dignidade ou a justiça?
Vou falar uma coisa para vocês que alguns juristas, talvez alguns juízes não vão concordar comigo. Mas o Poder Judiciário não está assumindo isso também não. O Poder Judiciário vai basear no laudo médico, vai basear na decisão da família e vai retardar tanto esse processo que a situação acaba resolvendo sozinho. O Poder Judiciário geralmente não é, aqui no Brasil não é essas brigas não. Você se lembra do caso da pessoa da morte, ele está sem o cérebro, né? Então, está com morte encefálica. Lá o Poder Judiciário demorou 20 anos para decidir aquilo. Os órgãos estão funcionando ainda, mas, né? Mas não tem vida encefálica mais. Então, a morte encefálica também seria um motivo para desligar aquelas máquinas. Mas isso aí é um assunto que, olha, gente, ele é tão melindroso, não vamos ficar na altura do campo jurídico, não pode, pronto. E acredito também que nós temos esse projeto de lei que o senhor falava, inclusive, e que tem que ser como acontece, né, nesses outros países. Nós vimos ali onde crianças também podem escolher, mas é feito todo um tratamento, uma observação psicológica, um tratamento médico. Não é simplesmente, que as pessoas precisam compreender também um pouco, doutor, que não é simplesmente eu decidir, está decidido. Há uma comissão que observa se há essa possibilidade, se a pessoa está dentro de suas faculdades mentais, para ter essa decisão. Então não é algo que é feito aleatoriamente, eu quero e amanhã eu faço. A gente sabe que é todo um processo e que esse processo, se isso vir a acontecer no Brasil, nós temos também que sofrer esse processo rigoroso. Chega a demorar 5 anos. Analisando a situação do nosso país, se a gente não consegue fazer funcionar questões básicas da saúde, que dirá, né, talvez possa estar sendo até extremamente negativa, que dirá conseguir, né, organizar e ter equipes técnicas que observem a questão da eutanásia. Acho que hoje no Brasil não é possível se não tiver investimento, se não tiver boa vontade em fazer. E é um confronto, porque eu disse agora há pouco, o Poder Judiciário não está assumindo isso aí não. Pelo menos os casos que eu vi lá, foi um caso sobre o Protelano acabou resolvendo sozinho por outros caminhos. O Poder Judiciário também está correto, porque nós não podemos avorar como Deus e decidir isso daí não. Mas vamos respeitar. Se a religião não quer, se a lei não permite, por que vamos fazer? Pelo outro lado, se o interessado maior não quer viver e é ele que está sofrendo as consequências, por que não concordar? É uma matéria difícil de ser tratado aqui. Não é uma coisa que você decide sim ou não. É uma questão que tem que ouvir o porquê do sim e o porquê do não. E às vezes não depende, não está na tua mão isso daí. Porque vai que desliga essas máquinas e a pessoa não venha falecer, como o caso da menina Karen, aquela americana, que desligaram a máquina para ela morrer e a moça está viva até hoje. Então, é preciso tomar certo cuidado, viu gente? A matéria cabe discussão, talvez vamos ampliar isso para longe, para muitos assuntos. Por hora, vamos ficar no seguinte ponto. Se a religião não permite, se a lei não permite, vamos estudar por quê. Se é vontade do cidadão que tem direito à vida e à dignidade, vamos estudar por quê. E aguardar a decisão do Poder Judiciário sobre a matéria, que já está em discussão lá no Senado. Doutor, vamos para as participações. O Elvio, nosso querido amigo, grande abraço. Está sentindo a falta dele, viu? Aguardo você na quarta-feira. Ele disse: boa tarde, Natália, doutor Vanderlei. Não tenho no momento opinião formada pelo a favor ou contra. O assunto é delicado. Eutanásia ou morte piedosa é um assunto a ser encarado pela Comissão de Reforma de Código Penal. Embora a questão de escolha da pessoa muitas vezes deve ser considerada, entendo que historicamente já presenciamos vários profissionais que, contra a vontade da família e até mesmo do paciente, praticaram a eutanásia. Quem não se lembra da médica da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico de Curitiba, Virgínia Helena Soares de Souza, acusada de praticar eutanásia em pacientes internados em estado grave. Acredito que o assunto tem que ser melhor debatido. Será que a política local está preparada para regulamentar a situação? Elvio trouxe essa questão que eu trouxe agora. Do fato de Curitiba. Acredito também que não acredito que estamos preparados para regulamentar essa situação. Me lembro desse caso também e disse isso no início do programa. Como que a gente vai lidar com essa situação para que não ocorram casos como esse aqui de Curitiba? O caso de Curitiba foi interessante, eu acompanhei muito aquilo lá. E aquela mulher ainda dizia, não, eu agi por piedade, eu estava sofrendo muito, e era pessoa que estava abandonada, não tinha parente, não tinha ninguém. Então, eu não sei, a atitude dessa mulher talvez possa ser justificada pelo ponto de vista dela. Ela agia por piedade, segundo ela alegou, e eram pessoas abandonadas por familiares lá.
Não estou justificando o ato dela. Estou dizendo que talvez a atitude dela possa até ser perdoada mais tarde pela intenção que ela teve. Se bem que tem uma coisa, medir boa intenção que também é difícil. Então vamos lá, vou correr com as participações, que o nosso tempo já está estourado. Doutora Ana, ela diz o seguinte: a favor, desumano mesmo é deixar uma pessoa sem chances de recuperação agonizando. O Guilherme diz que a favor, desumano é deixar uma pessoa sem chances de recuperação agonizando, e eu não gostaria que isso ocorresse comigo. Uma segunda e uma excelente semana para vocês da TV Poços, para vocês e todos os telespectadores, para o Dr. Vanderlei de Mello. Obrigado. Que Deus proteja e abençoe vocês e seus familiares. Muito obrigada. Concordo Guilherme. com as duas participações primeiras aí. A Márcia, sou a favor só no caso de morte cerebral comprovada, porque infelizmente o ser humano ainda não atingiu o grau de fé necessária para reverter isso. Estou satisfeito com as participações. Estão vendo um encontro que o meu íntimo sempre concordou. Temos a participação do Paulo: a favor, numa democracia como o Brasil, uma pessoa não tem o direito de decidir se quer viver ou não. A vida é dela e não importa o que diz a religião A ou B. Pelo menos na parte jurídica, vivemos num estado laico, que as religiões não têm a menor importância. É lógico que também tem a família, mas se a pessoa que está sofrendo tudo, é melhor amenizar um pouco a dor desta pessoa, doutor? Perfeito, nota 10 para ele, concordo. Temos uma participação anônima. Tem um parente que hoje está muito mal, e se ele soubesse que estaria assim hoje, não teria deixado a família nem socorrê-lo. É muito difícil para nós ver alguém que a gente ama tanto assim. Ele teria optado por morrer, nós temos certeza. Portanto, eu acredito, assim como disse o Dr. Vanderlei, deixe por escrito se você quer ou não que tirem os tubos e em quais situações, ou de poderes em vida, para que alguém em que você confie decida se isso for possível. Sou favorável nesses termos. Sai daqui hoje alma lavada, porque tudo que eu penso até agora foi dito aí por todos. Eu também, doutor, vamos lá. Tudo que eu penso. Foi tudo que a gente debateu aqui. Isso. A Marcela, levando a questão da religiosidade, a eutanásia é um tema em constante conflito, principalmente por dividir muito, principalmente materialistas e espiritualistas. Materialistas acreditando que a vida acaba aqui. Vem o sofrimento desmedido e consideram perda de tempo, de dinheiro e de vida dos mais próximos manter o doente ligado, principalmente se estiver sofrendo muito e não tiver esperanças de cura. Já quem sabe que a vida continua, sabe que a pessoa está passando por aquilo porque precisa e na hora que precisa. E trata com amor e lhe dá condições de evoluir. Se está nos desígnios de Deus, quem somos nós para intervir dessa forma? E já é visível mesmo em materialistas que uma pessoa pode sim voltar à vida, mesmo quando os médicos consideram sem possibilidade. Por isso e outras tantas questões, sou terminantemente contra a eutanásia. Quanto ensinamento, né? Quanto ensinamento. Respeito cada linha que ela falou aí, porque no fundo é o outro lado, que não é o meu pensamento direto, mas que eu respeito também, porque é o princípio religioso que eu falei. Eu só corrigindo uma parte que o Guilherme falou, ele diz o seguinte, que ninguém merece sofrer e vegetar numa cama sem ter a chance de cura. É o que eu penso, concordo com ele, é o que eu penso. Doutor, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, é sempre um prazer recebê-lo, muito obrigada. Agradecer a participação de todos, a referência ao meu nome, ao nosso, da Natália. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Lembrando, 4 de junho, um sábado, a estreia do programa Direitos e Deveres aqui na TV Poços. Aí, programa novo na grade, com certeza nós faremos toda a divulgação para você saber direitinho quais serão os horários de reprise para o pessoal ficar sabendo, né, doutor? Isso, vamos trazer direitinho. Serão, se não me engano, 4 horários de reprise, na sexta, sábado e domingo. O programa vai ser entrado no ar aos sábados, às 5h30 da tarde, todos os sábados aqui no canal. E inclusive na segunda o senhor volta. Na segunda eu volto. O meu programa Direitos e Deveres, o canal do conhecimento jurídico. Legal, gente. Muito obrigada a você aí de casa, a todos os que participaram, que deram opinião, você que acompanhou o programa, não quis participar, mas ficou atento nesse nosso bate-papo. Queria mandar um abraço para o Jair Marciano, que está nos assistindo, nos assiste todos os dias. Um grande abraço, meu amigo. Queria mandar um abraço também para o Pierre, muito obrigada por todos que nos acompanham. Um abraço para o Gabriel também, que sugeriu esse programa, para o João Dias. Enfim, temos uma semana inteira de programa.
programas aí de assuntos muito legais para a gente debater. Se você perdeu esse programa de hoje, meia-noite tem a reprise, você pode indicar para alguém assistir. E se não der para assistir nem agora, né, não deu para assistir agora, não dá para assistir na reprise, nós temos o programa no YouTube e amanhã você confere o link na nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana para você.